Olá, pessoal. Bem, dando continuidade aí ao nosso conteúdo de função do segundo grau e do gráfico da função do segundo grau, nós vamos estar falando hoje sobre pontos máximos e pontos mínimos, tá? Então, a gente já sabe que todo gráfico do segundo grau é uma parábola que pode ter a concavidade voltada para cima ou concavidade para baixo, né? Então, essa concavidade ela vai ter um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, como nós vamos ver agora. Vou compartilhar aqui com vocês o livro para vocês entenderem bem o que eu estou falando aqui. Então, no livro lá, né, continuação da matéria, nós vimos aqui o estudo do gráfico. Estou tentando achar a página do livro aqui, ele não está anotando aqui a página do livro, mas a gente pula para a próxima aí, na próxima a gente tem aí a marcação da página, não sei porque nesse desenho não está marcando. Então, aqui, página 39, tá? Ó, aqui, na página 40, então, página 39 do livro. Nós vamos ver sobre problemas de máximos e mínimos. Entre vários aspectos abordados no estudo das funções quadráticas, podemos destacar o estudo do vértice da parábola por meio de problemas em que devemos determinar o ponto máximo e o ponto mínimo. Tá? Esses pontos estão presentes não apenas em situações do nosso cotidiano, como também em ciências, na física, pelo estudo do lançamento oblíquo, na biologia, pelo estudo da fotossíntese, na economia, pelo estudo do lucro e do prejuízo. Então, você percebe que é uma área da matemática que termina englobando outras áreas do conhecimento aí. De acordo com os estudos dos gráficos e propriedades das funções quadráticas, podemos afirmar que, se a parábola tiver concavidade voltada para cima, o y-vértice será a menor imagem da função quadrática f. Nesse caso, dizemos que y-vértice é o valor mínimo da função. Se a parábola tiver a concavidade voltada para baixo, o y-vértice será a maior imagem da função quadrática f. Nesse caso, dizemos que y-vértice é o valor máximo de f. Então, vamos traduzir isso aqui com um desenho, né? Se nós temos aqui um gráfico, né? Um gráfico lá, vou fazer um esboço aqui de um gráfico. Então, nós temos o gráfico. O valor de A, né, na função maior que zero. A gente sabe que vai ser a concavidade voltada para cima. Esse ponto é o vértice da função, certo? O ponto de vértice tem o valor de y-vértice. O y-vértice, nesse caso, vai ser o ponto de mínimo. Concavidade para cima é o valor mínimo que o vértice chega, tá? É a imagem mínima. Então, concavidade para cima, eu tenho o ponto de mínimo. É o valor mínimo que o y vai assumir. Ok? Bem importante para o estudo de várias áreas do conhecimento aí. Agora, se a concavidade for para baixo, né, então tem lá um desenho, a concavidade sobe e depois desce. Aí aqui eu vou ter um ponto, que também vai ser o vértice, que vai ter um y-vértice aqui. Nesse caso, o y-vértice vai ser o ponto de máximo. Vai ser o valor máximo que a função pode obter. Tá? Então, é isso que ele está falando. O vértice determina o valor mínimo da imagem ou o valor máximo da imagem. Ok? Então,
onde você vai usar esse tipo de estudo, né? Ele dá um exemplo aqui, ó. Antenas de TV ou rádio têm formato de parábola, pois os sinais emitidos por elas são captados e armazenados em um único foco, concentrando toda a energia nesse ponto. Não tem nada a ver com ponto de máximo e mínimo, tá? Vimos anteriormente o esquema promocional da padaria do Ricardo nos festivais de torta. O exemplo lá da outra aula que a gente leu, ele está retomando aqui. Agora, retome a função de arrecadação desse festival e determine as coordenadas do vértice da função. Em seguida, faça uma reflexão e aponte um ou mais motivos que podem levar um estabelecimento comercial a adotar uma estratégia promocional que deixe de gerar lucro ou até mesmo que gere um pequeno, controlável prejuízo. Então, lá atrás, né, a gente já fez essa função. Eu vou retomar aqui rapidinho, vamos ver se a gente acha onde está essa função aqui no livro. Foi bem para trás aqui nos exemplos, né? Mas ele pede para a gente retomar. Vamos ver se a gente já retoma lá. Tinha até um exercício, né, no meio aí do livro falando sobre essa função antes dos gráficos. E antes mesmo dos exercícios aqui que a gente fez. Antes mesmo dos exemplos. Então tinha aqui, né, ó, que era a função da arrecadação, tá? Escreva a função polinomial da função de arrecadação de torta. Vocês lembram quanto que dava isso, né? Era 38 vezes 20, tinha que multiplicar. 38 menos 2x vezes 20 mais 4x, tá? Vamos fazer rapidinho lá no nosso rascunho. 38 menos 2x 38 menos 2x, que multiplica 20 mais 4x. Esse é o que o livro que a gente usa de exemplo aí para descobrir o ponto máximo e o ponto mínimo. Ele podia ter trazido já uma função pronta, como na maioria das vezes vai ter, né? Mas ele quer que a gente faça isso aqui, né? Então vamos lá. 38 vai dar 700, 0, né? 0, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 1, 2, 760, mais 38 vezes 4, né? 4 vezes 8, 32, 4 vezes 3, 12, 13, 14, 15, mais 152x, menos 2x vezes 20, menos 40x, menos 2x vezes mais 4, menos 8x ao quadrado. Vai ficar, ajeitando já, tá? A função vai ficar menos 8x ao quadrado, mais 112x, mais 760. Essa é a função dos bolos. Ele pediu para calcular o x-vértice e o y-vértice. O ponto, primeiro, concavidade aqui, ó, o A vale menos 8. Tá? O A vale menos 8. Então, a concavidade vai ser para baixo. Ele vai ter um ponto de máximo, tá bom? Vai ter um ponto máximo. Quem define é a letrinha A. Um ponto máximo. Tá? Como que eu calculo? X-vértice
menos B, menos 112. Apesar que aqui ele nem precisa do x vértice, mas ele está pedindo, tá? As coordenadas do vértice sobre 2 vezes A, menos 16. 2 vezes, então é menos B sobre 2A, menos 112, dividido por menos 16. Vai dar mais, né? Menos com menos vai dar mais. 112 dividido por 16. Pegando aqui a calculadora para ganhar tempo, 112 dividido. Opa, peraí, deixa eu arrumar aqui. 112 dividido por 16. 7. Então, o valor do x vértice, 7. Para calcular o y vértice, eu preciso do delta primeiro, tá? O y vértice é menos delta sobre 4a. Calculando o delta. B ao quadrado, B ao quadrado, menos 4, vezes o A, vezes o C. Vai dar um valor bem grande, tá? Delta igual, usando a calculadora para ganhar tempo, 112 vezes 112. 112 ao quadrado. 12.544. 12.544. Menos com menos aqui vai dar mais, tá? 4 vezes 8, 32. 32 vezes 760. 32 vezes 760. Igual 24.320. 24.320. Delta igual 4, 6, 8, 6, 3. 36.864. É menos delta, menos 36.864, dividido por 4 vezes o A, por menos 32. Tá? 36.864 dividido por 32. Pegando a calculadora aqui para ganhar tempo, 36.864 dividido por 32. 1.152. 1.152. Ok? Então, esse ponto máximo aqui, ó, vale 1.152. Esse é o valor do lucro máximo que ele vai ter, né? Lembra aqui, ó, que no gráfico, né, que da função lá que a gente estava vendo, era qual é, né, o valor que ele vai ter, né, quantidade vezes o preço, ia dar o valor que ele vai receber. Então, o valor máximo que ele vai receber nessa promoção era 1.152. Você tem como calcular o ponto máximo. Depois desse valor, por mais que ele venda, ele vai começar a ter prejuízo. O máximo de lucro que ele pode ter é R$ 1.152, trazendo para a ideia de pontos máximos e mínimos desse exemplo que a gente estava vendo. Então, ele fez uma promoção, e se ele souber um pouco de função, ele vai saber que o máximo que ele pode vender, de ter de lucro, R$ 1.152, ok? E no Y é o valor, o X era a quantidade de dias, 7 dias. 7 dias é onde ele vai atingir o máximo da promoção. Além disso, passou de 7 dias, ele começa a deixar de ter lucro para ter prejuízo. Vamos ver alguns exemplos aqui. A seguir,
Na figura a seguir, tem-se um quadrado inscrito em outro quadrado. É possível calcular a área do quadrado interno subtraindo a área do quadrado externo, as áreas dos 4 triângulos. Então, de dentro, aqui eu fiz um outro quadrado. Então, eu consigo descobrir a área desse pequeno tirando a área dos de fora aqui. Ó. Um triângulo, 2, 3, 4. Todos os triângulos têm o mesmo valor. Sabendo que o lado do quadrado maior mede 8, determine o valor numérico de x. Então, é 8x e 8 menos x. Tá? O lado do quadrado vale 8. Eu não sei quanto que vale esse pedaço. Então, fica que ele vale x. Então, o lado aqui do triângulo vai valer 8 menos x. O valor numérico de x, que torna mínima a área do quadrado destacado. E a área mínima do quadrado destacado. A área do quadrado destacado, em função da medida x, é dada por 8 ao quadrado, que é a área do grande, menos 4 vezes x vezes 8 menos x sobre 2. X vezes 8 menos x sobre 2 é a área de cada triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Você vai ter a expressão, fazendo essa conta, você vai ter essa equação do segundo grau. Acha o valor de x, x vértice vale 4, y vértice vale 32. Assim, 4 vai ser o valor numérico de x e a área mínima, 32 metros quadrados, que é o valor de y. Ok? Y vértice e x vértice. Área mínima e lado mínimo. Então, esses exercícios de x vértice e y vértice é muito usado em estatística, em outros conteúdos aí que terminam usando pontos máximos e pontos mínimos em pesquisas. Não, nesse desenho aqui, ó, eu tenho um ponto mínimo aqui. Ah, como é que você sabe? Porque a concavidade está para cima, então esse vértice é o ponto mínimo. Ok? Se a concavidade for para baixo, você vai ter um ponto de máximo, que também vai ser o y vértice, que está aqui, né? Nesse outro exercício. O vértice, aqui no caso, o y vértice, vai ser o nosso ponto máximo. Então, tem esses exercícios aí, da página 41, 42 e 43, que nós vamos estar fazendo para finalizar essa parte de pontos máximos e pontos mínimos. Tá? Lembrando que é só calcular o vértice da parábola. Não precisa ter muita. X vértice menos B sobre 2A, Y vértice menos delta sobre 4A. Ok? Então, para a aula de hoje é isso aqui. E os exercícios da página 41, 42 e 43, que vocês podem ir fazendo, tirando dúvida, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar online, para a gente estar falando sobre esses exercícios. Ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.